Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Sabadão do Merendão, pessoal! Hoje eu vim trazer um estudo de BRAP 4 versus Vale 3, a pedido do meu amigo Nilson, tá? Um seguidor do canal, amigo pessoal. E vamos que vamos, Nilson. Tá tudo maravilha, tudo uma delícia aí no RJ, beleza? Então, pessoal, esse vídeo é muito importante que vocês prestem atenção nos detalhes, tá? É um estudo, não é recomendação de compra nem de venda, mas para você ver se faz sentido para você. Esse estudo pode fazer sentido para vocês quando vocês verem a correlação entre BRAP 4 e Vale 3. Só para vocês terem ideia, a BRAP ganha de 4-0 da Vale 3, pessoal. Vamos para o estudo? Mas se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, então dá o seu joinha e espalhe esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda tenha mais vontade de fazer vídeo para vocês, pessoal. Beleza? Então olha aí no gráfico, pessoal, a BRAP 4. Olha só no curto prazo, ela perde essa linha de tendência, né, de alta já desde o mensal, né? Vamos começar no mensal, pessoal. Eu vou começar de trás para frente. Olha aí o mensal. Percebam que ela bateu aqui no ponto da reta, né? No mensal, né? Esse gráfico aqui começou o traço, né, em 1º de março de 2020, e a gente vê ele perdendo essa reta aqui, né, de alta, né, de mensal. Pode também ser só um risquinho, né, voltar. Vocês sabem que não existe esse negócio de preciosismo em gráfico, tá, pessoal? Em reta, em suporte. Ah, não, perdeu o suporte, tá. Faz uma média de preço. Eu prefiro operar preço do que essas retas aí, tá? Eu prefiro operar o preço. E quando a gente compara com a Vale, pessoal, no mensal, a gente já vai fazer o paralelo, tá? Olha aqui a Vale 3, ó. Ela tá em desvantagem, ela já tá mais tempo lateralizada, né? Ou seja, o preço dela caiu mais rápido do que o da BRAP, tá? Então olha aqui, pessoal, muito provavelmente pode vir visitar essa região de 62,15, tá? A gente está falando de gráfico mensal. O mensal da Vale já está lateralizado, né, pessoal? Já está característica lateral, enquanto que o da BRAP, olha só, traz uma característica de bater, furando um pouco a reta suporte, né? No caso, se a BRAP vir para 18,95, a gente teria uma lateralização também, mas por enquanto não está dessa forma, tá? Então a primeira relação entre BRAP no mensal e BRAP e Vale, tá? Então a BRAP está com uma característica melhor. Essa é a primeira relação. Em relação às opções, elas praticamente ficam empatadas, tá? Eu vou mostrar no quadro depois. Em relação ao yield, né? Mas ainda assim é um empate que a BRAP ganha em relação à razão e proporção de opções. Em relação à quantidade de ações no mesmo valor financeiro, a BRAP também ganha, tá? Eu vou mostrar isso escrito, tá? Com o preço de fechamento de sexta-feira. É claro, né, pessoal, que isso é uma razão e proporção feita até sexta-feira. Isso pode mudar daqui para frente. Pode ter uma distorçãozinha na relação, mas fica mais ou menos nessa média, tá? Então eu vejo o BRAP como oportunidade. Estudem BRAP e vejam se faz sentido para vocês trocar a Vale 3 pela BRAP, tá? Então não é recomendação de compra nem de venda, pessoal. Isso aqui é só um estudo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente olha os dados fundamentais, daqui a gente vê que a mínima nas últimas 52 semanas foi de 19,30, tá? Claro que isso aí já teve descontos de dividendo. E fechou em 21,79. Tem uma volatilidade de 33,33%, é um papel direcional, né? Então ele vai caindo, vai subindo, vai caindo, como é característica de papel de commodity, né? Tem uma relação de PL muito interessante de 2,3 anos, né? Um VPA de 19,93, ou seja, já estamos perto do VPA da Vale. Olha aqui, ó.
Tá vendo? É uma relação interessante, tá? Você vê que nós estamos próximo do VPA, tá? E se eu comparar esses dados aqui com a Vale, né, em relação ao retorno, em relação ao VPA, a gente vai ver que tem distorções, ó. É mais uma desvantagem que eu não quis anotar, tá? Porque a minha praia não é essa, né? Fundamento. Mas se a gente for comparar com a Vale, a gente vai ver que o VPA da Vale está bem distante em relação ao VPA, né? Em relação ao preço, né? Então 41,79 em relação a 68 tem uma boa distância até o VPA. O PL também, né, pessoal? O tempo de retorno é maior. Vocês estão vendo aqui, ó? Tempo de retorno é maior. Então, na verdade, seria 5-0, né? Olhando para esses dados. Só que esses dados aqui, pessoal, eles ficam sendo atualizados, né? Conforme os balanços. Eu não sei o nível de atualização. Então, por isso que eu prefiro a relação de preço, tá? De preço. Mas isso aqui vale ressaltar. O pessoal que é do fundamento pode comentar aí embaixo, né? Se realmente essa relação faz sentido, que o Merenda está falando agora, tá? Em relação aos dividendos, pessoal, olha aqui. O dividend yield da Vale do Rio Doce está em 8,36, tá? E da BRAP 4, olha que coisa interessante. A BRAP 4 já tem uma relação bem melhor, tá? Eu anotei isso lá para mostrar para vocês. Tem o mesmo, tem a volatilidade, eu nem vi da Vale, né? Deve estar parecida. E essa relação a gente já confirmou, já falou. Tem uma baixa taxa de aluguel, é um papel pagador de dividendo e como vocês viram na relação, de fato é. Se eu pegar só um exemplo, lembra daquele dividendo guloso que a Vale pagou? A BRAP pagou 6,04. A Vale 3. Pagou na mesma época, aqui ó, foi setembro, né? Você antecipou um pouco, tá? Pagou 8,19. A BRAP sempre tem um delay de dividendo em relação à Vale, né? Ela paga um pouco depois, tá? E aí, pessoal, vocês vão ver aqui, por exemplo, que a Vale não faz bonificação, tá? Ela não faz bonificação de ação. A Vale não fez nos últimos dias, ó. Ela só tem um programa de recompra, né? De 500 milhões de ações e ela não fez bonificação nos últimos anos, tá? Quando a gente vai olhar a BRAP, além do dividendo saboroso que ela pagou numa relação em proporção melhor que a Vale, ela entregou para você uma bonificação, tá? Inclusive o Merenda recebeu essa bonificação. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Programa de recompra de ações terminado. Ela não colocou aqui. Ela fez... Ah, já sei. Porque ela fez uma bonificação, pessoal, com ações da Vale, tá? Então não está constando aqui. Mas quem tinha ação recebeu essa bonificação e sabe do que eu estou falando. Não, tá aqui. Falou aqui, ó. Em 2021, ela fez uma proporção de 12,95. Ela pegou uma parte do capital da BRAP, da ação da Vale, e converteu em ações da Vale 3, tá, pessoal? Olha que coisa interessante, o Merenda pegou essa bonificação. Então, a gente viu que tem vantagens, né? Quando a gente vai olhar no quadrinho que o Merenda preparou aqui para vocês, ó, olha só que coisa interessante, pessoal. Vale 3 versus BRAP 4, tá? Olha que coisa bacana, pessoal. Placar 4-0, na verdade é 5, né? Se for colocar a parte dos fundamentos. Então eu peguei o preço da cotação de sexta-feira de fechamento, que foi R$ 68,08 da Vale do Rio Doce. E peguei, tá? Eu vou até escrever aqui, peraí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Eu vou botar aqui. Data. Tá? Para ficar com uma referência melhor, né? Vou botar bem aqui. Empurrar para cá, vou colocar data,
12/5/2023, para ficar a referência, né? Opa! Deixa eu trazer um pouco mais para cá. Data 12. Aqui é tudo ao vivo, tá, pessoal? O Merenda faz as coisas ao vivo e a cores, não tem edição. Nos meus vídeos não tem edição, tá? Então tá aqui, a data foi essa. Deixa eu salvar aqui. Eu tenho pouco traquejo, tá, pessoal, para trabalhar com essas coisas de PDF. É mais o meu irmão Merenda aí que é safo disso aí. Eu já não sou, né, muito bom disso aí. Aí aqui, vou colocar em tela cheia, ó. Então a cotação da Vale em 12/13/23 foi de 68,08, da Abrap foi de 21,79. Então a primeira relação entre elas, a primeira razão entre elas, pessoal, tá? Que eu coloco para vocês aqui é o preço, tá? Então, por exemplo, se eu dividir 68,08 dividido por 21,79, a relação é 3,12, tá? Então, que coisa interessante, tá? Nós temos aqui, se eu for multiplicar essa razão por 100, a gente vai equivaler o seguinte, que 312 ações de BRAP 4 equivale a 100 ações de Vale 3, tá? Então, pessoal, significa que o cara que opera opção, ele vai ter 312 ações para operar, mas só vai poder operar 300. Nós já tem 12 ações a mais de caixa que já vai gerar dividendo para ele. E os prêmios que ele for fazer com essas opções, ele pode ir comprando para fazer o quarto lote, tá? E agregar os dividendos também para essa manobra. Razão entre a relação e a redução de lucro. Então, deixa eu voltar aqui, tá? Vou voltar aqui. E o que é que a gente encontrou? Tá? Vale, a notícia aqui da Vale. Vale lucra 1,837 bi, queda anual de 58,8. Então, ou seja, a relação do lucro da Vale ao mesmo período foi uma queda de 58,8%. E da Abrap, pessoal, olha aqui o que a notícia diz, né? Da mesma fonte, né? Do Infomoney. A queda anual foi de 16,9%. Então, se a gente voltar lá para o nosso PDF, o que é que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar uma relação, né? Se eu dividir 58,8 por 16,9, uma relação de 3,48, né? Então, é como se a eficiência do lucro da Brap foi 3,48 vezes melhor do que da Vale do Rio Doce, tá? Vale salientar que a Brap é uma hold da Vale, então o cara fica lá operando opção, tá? Ele fica fazendo manejo, comprando, vendendo, tá? Ele fica fazendo manejo só com ação. A Vale não, né, pessoal? A Vale, o manejo dela é na ponta, é na venda do minério, é no negócio, sujeita à oscilação do preço do minério. Claro que a Brap também tá, porque faz parte da Vale, mas ela, no seu contexto geral, ela tem toda uma conjuntura macroeconômica de ponta, de empresa para ser analisada. Tem a micro, né, o pessoal, funcionário, tudo para pagar, produção. Então ela tem um trabalho muito maior para gerar esse lucro. Já a Brap, ela já é o resultado, ela já é a ação da Vale e o cara fica lá operando opção, vendendo e comprando ação. Então ele tem mais propensão em se preocupar só com o operacional de opções e de compra e venda das ações. O da Vale não, o da Vale é a empresa como um todo, né? A preocupação dele é com custo, com um monte de coisa. Então a relação está muito melhor da Brap, então por isso que ela tem um lucro maior, né? A razão entre o dividendo está aqui, 8,36 da Vale, 13,45 da Brap. Então qual é a relação que a gente tem? Que a Brap te entrega em dividendos 62% a mais que a Vale do Rio Doce. Como seria isso, Merenda? Seria o seguinte, se a Vale pagar isso até o momento, tá, pessoal? Até a data de sexta-feira, a relação que eu peguei, os dados que eu peguei foi da Stato Invest. Significa o seguinte, que se eu receber R$1.000 de dividendo da Vale,
eu receberei 1.620 na razão e proporção da BRAP 4, né? Em que relação? Se eu tiver, por exemplo, mil ações, 100 ações de Vale e ela pagar R$1.000 no ano, a equivalência são 312 ações. Então, se eu tiver 312 ações e a Vale 3 pagou R$1.000 de dividendo, essa relação aqui vai pagar R$1.620. Então, a relação também é melhor, né? Então, aqui foi a marca do 3 a 0, né? O 4 a 0 veio aqui, tá, pessoal? Razão entre as opções na linha do dinheiro. Essa razão, pessoal, já é um pouquinho menor, tá? Essa razão já é um pouquinho menor. E o que é que a gente vê aqui, pessoal? A Vale é 699 strike, que vence em maio, tá? Vencimento de maio de 2023. Com strike, o que é que eu fiz? Eu peguei a razão entre as opções na linha do dinheiro. Então, a linha do dinheiro da Vale bateu até com fechamento, né? 68,08. Esse strike tem lá no book, quem quiser conferir. Então, a gente tem um prêmio de R$1,32 do último negócio, tá? Isso é baseado no último negócio. E temos aqui a BRAP. A BRAP é 230, que é o strike 21,76. Por coincidência, a diferença é de 3 centavos de diferença, tá? Não vai fazer muita diferença. Então, qual foi o prêmio que a gente apurou? O último negócio foi 45 centavos. 45 centavos vezes 300, então a gente tem um valor financeiro menor, porque eu não posso botar aqui vezes 312, porque eu não tenho como vender 312 BRAP, né? Não tem fracionário. Nesse caso, só tem valor cheio, né? Então, a única forma de eu colocar essa relação perfeita é se eu tivesse uma comparação com 31.200 ações, mas aqui eu só tenho 312. Então, pelo fato, ficam 12 de fora e ainda assim o ganho foi maior, investidor. Olha só, você usou um financeiro menor, porque 300 Vale é mais barato que 100 papéis de Vale, tá? No preço de sexta-feira. Então, eu ganhei 1,35 e na Vale eu ganhei 1,32. Então, tá aí, pessoal, uma relação e proporção interessante, tá? Agora, pessoal, que a gente já provou matematicamente com dados, tá, de fechamento de pregão, que a Vale 3 ela perde para a BRAP 4, a gente vai fazer a análise das opções. Vamos lá, pessoal. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a BRAP linda que vem, que passa, querendo fazer o merendar. Olha aí, pessoal. Vamos para o diário, pessoal. Olha aí como é que está o minério de ferro. Aqui, pessoal, está uma situação indefinida, né? Com tendência de baixa, tá? A gente viu que ela fez esse rasante para cá, respirou, fez o rasante para cá, mas não repetiu o fundo anterior. Ela não repetiu esse fundo. Ela congelou aqui. Se o movimento for baixista na semana que vem, nós podemos ver BRAP na região de 20,83, quiçá 19,40, tá, pessoal? Aqui realmente tem que acontecer uma coisa muito forte no mercado para ela bater nessa região de preços, tá? Então, pessoal, se a gente for analisar as puts, a gente vai ter que encurtar esse gráfico e verificar que a região de merenda saborosa é entre 20,83 e 19,40, tá? Aqui também faz parte de uma região de merenda que ela começou a penetrar aqui, ó. Mas se tiver com pressa de operar, eu tenho que procurar o menor risco. E o menor risco tá aqui, nesse nível de preço, tá? Se ela vir para a região de 20,83 e você estiver aqui, você pode tomar um calorzinho. E se for realmente um suporte muito forte aqui no 20,83, ela retornando para a região de 21,95, 21,50, você não será exercido, né? Você vai remunerar sua put com isso. Então vamos olhar o banco de opções. Aí eu não acho interessante uma venda de call, não tenho interesse porque a situação está indefinida para a BRAP 4, na minha opinião. Então, se eu tivesse que fazer alguma operação, eu faria inputs abaixo de 20,83. Vamos ver como é que tá isso, né, cara? Vamos lá.
Então vou botar aqui para junho, beleza? Vamos lá. BRAP 4. BRAP 4, pessoal, olha só que maravilha. Aqui, ó, 20, tá pagando bem pouquinho, né? Ó, 21, tá? 21 seria um risco razoável, né? Quando a gente olha para o gráfico, a gente vai ver que está um pouquinho acima do 20,83, né? 21 seria mais ou menos um pouquinho aqui, mais ou menos aqui. Faz sentido, né? Para mim faria sentido, tá? O 21 para o mês de junho pagou um prêmio de 41 centavos. Deixa eu aumentar aqui. A gente verifica que teve 40 negócios nessa região. Assim como teve, né, no strike 19,51, que é aquela região interna, né, 16 centavos. Mas o risco-retorno para mim não é muito viável. Não acho interessante pelo tamanho, pelo preço do prêmio. Então, o que seria legal aqui, pessoal? Aqui seria legal para o cara que quer de fato adquirir o ativo. Porque se ele vir para a região de 21,01, você vai ser obrigado a comprar esse ativo e você vai ter uma vantagem com isso, pessoal. Olha só, qual é a vantagem? Essa aqui, ó. Peraí, deixa eu ativar a calculadora aqui. Aqui, ó. Você vai ter uma vantagem porque o strike é 21,01 menos o prêmio que você recebeu, 0,41. A BRAP para você vai estar saindo a 20,60. Então seria um preço muito interessante, né? Para quem está de olho em commodity. Outra coisa, pessoal, para quem tem pouco dinheiro, é mais negócio operar a BRAP 4, porque com R$ 2.187 você já opera um lote de 100. Para você operar um lote de 100 de Vale, você precisa ter 6.808, né? Que ela está 68,08. Então é mais caro, né? Para você operar sem papéis de opções de Vale do que operar sem papéis de opções de BRAP. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!